Namastê, alunos e amigos. Aqui quem fala é João Mazetti. Depois do sucesso dos nossos áudios durante a viagem para os Himalaias, atendendo aos pedidos e também a um chamado interno, eu vou continuar gravando para vocês algumas reflexões e mensagens que eu acho que são relevantes para a gente poder compartilhar um pouco a nossa visão de vida, as nossas experiências e um pouco da poesia do Sansara. De fato, agora com a chegada do inverno, a gente sente uma espécie de um filtro azul, um filtro azul escuro entrando na frente dos nossos olhos. Claro que essas percepções são relativas, nem todo mundo percebe e sente da mesma maneira, mas essa época do ano, que é associado ao frio, à falta de luz, a Saturno, ela é sempre uma época que leva a gente para um mergulho interior. Se a nossa tentativa for de brilhar no mundo e criar, ela acaba sendo frustrada pelo movimento das energias e do universo em volta da gente, que não está num momento de criação e agito. Está no momento de introspecção. É como se fosse a meditação das estações. A gente entra, e a minha sensação, quando eu saio das minhas meditações e olho, é que tipo, caramba, tá tudo azul escuro. Tá tudo negro. E nada para se alarmar, mas é uma sensação de peso que leva a gente a querer dormir mais um pouquinho, a querer descansar mais, a querer realmente se recuperar de muitas coisas que vão acontecendo ao longo do ano na nossa vida. Então é um momento de cura também, apesar das dificuldades. E como a gente sabe, essa energia de Saturno, ela vem com muita força. E se a gente não tem uma atitude adequada, que é uma atitude assim de uma humildade, de entregar realmente o nosso ego numa ordem maior, a gente acaba sofrendo muito, não querendo que as coisas sejam da maneira como elas são e meio que culpando o universo e as pessoas em volta da gente por uma dor que é nossa, na verdade. Eu acabei de voltar da viagem dos Himalaias, como vocês sabem. Não foi uma viagem fácil, mas foi uma viagem inesquecível. Por diversos motivos. A gente teve muitas experiências de templos, mestres, lugares conectados à tradição védica. E finalmente Gomukh, a nascente do Ganges, que foi lindo. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, pode ver no nosso grupo do Facebook, eu coloquei o vídeo lá em Gomukh quando a gente chegou. E ainda a belíssima surpresa de conhecer o Sr. Kedarnath, que é a segunda nascente e que eu não estava dando tanta importância, mas o templo é simplesmente fabuloso. Mas a energia é muito forte. É muito difícil. Tem pessoas que, entrando no templo, não conseguiram chegar até a imagem, porque a sensação daquelas pessoas todas se empurrando e, vamos dizer assim, conectadas, devotas, etc., às vezes causa um certo desespero, uma certa agonia, né? A viagem teve vários pontos de discussão no seu trecho final, vamos dizer assim, no último quarto da viagem, o que colocou todo mundo num esquema de projeções e de contestar internamente, né, enfrentar internamente até mesmo a desconexão com a própria tradição. Não para todos, mas para uma boa parte das pessoas. E isso também é algo muito positivo. Algumas pessoas, alguns alunos, quando eu cheguei, né, até perguntaram: não, professor, foi muito difícil, você gostou da viagem? A viagem foi perfeita. Porque o nosso objetivo não é turístico, nosso objetivo é crescer. E se está todo mundo sendo, vamos dizer assim, desafiado dentro dos seus limites, o crescimento é muito óbvio. Principalmente por pessoas, né, dedicadas e, vamos dizer assim, tão conectadas à tradição como essas que estavam viajando comigo.
Depois disso, eu conversei com vários alunos, né, e a gente conseguiu se entender e apaziguar qualquer coisa que eu acho que possa ter ficado para trás durante a viagem. E é óbvio que as emoções, como disse a professora Glória, quando eu contei tudo para ela, levam quase 2 anos até, vamos dizer assim, emocionalmente a gente se desconectar dessas experiências intensas que a gente viveu. Mas nós aqui no Instituto já estamos fazendo o plano para a viagem do ano que vem. Só não vai ser Himalaias, porque para a gente poder descansar um pouco energeticamente, vamos fazer algo mais fácil. Estou, no momento, finalizando o nosso curso de astrologia védica, pelo menos a parte técnica dele, que eu fiz questão de gravar antes, porque como eu não sou astrólogo, eu não queria correr o risco de colocar qualquer coisa que tivesse errada ou faltando, então gravando eu tenho mais chance de parar, de pensar, de voltar. E a gente fez então as gravações essa semana, né? O curso vai começar sem ser na próxima semana, na outra, mais ou menos no dia 10. Inclusive, se alguém quiser participar e se apaixonar pelos corpos celestes, tentar entender um pouco mais sobre a sincronicidade do universo, vocês ainda têm essa oportunidade, o curso ainda está aberto para inscrição. E passando por todos os planetas, porque acaba que a gente tive que falar sobre todos eles, e os aspectos, e como que as coisas se conectam, e vendo o meu mapa, o mapa de vários amigos e pessoas que passavam por aqui, porque todo mundo está curioso a respeito de astrologia, eu, nesse momento, sinto essa influência de Saturno, como eu comecei o áudio. Eu sinto a escuridão. E, às vezes, a escuridão, ela traz para nós uma sensação de isolamento e de medo, sabe? Mas a sensação que eu tenho é como se eu estivesse entrando dentro de um casulo, nos braços da minha mãe, nos braços de Gangá, da mãe desse universo. E eu estivesse ali, né, com vontade de dormir um pouquinho, com vontade de me conectar à minha própria ancestralidade, à minha vida antes de ser professor de Vedanta, antes de estar na internet, antes de existir o celular, na verdade, que hoje molda nossas vidas. Eu me conecto com os meus pais, com a minha irmã, com os meus avós, com as memórias que eu tenho de infância. Me conecto também com os mestres e com a tradição que veio antes de nós e de como que essas pessoas passaram por todos esses momentos que a gente está passando de uma maneira diferente, como que essas pessoas dedicaram a vida delas e fizeram o melhor possível para isso chegar. E essa sensação de conexão com eles todos transforma a minha solidão numa espécie de um retiro muito bem acompanhado dos meus próprios pensamentos e de uma energia, de um amor materno, um amor paterno, que emana, na verdade, de dentro da gente. Muitas pessoas acham que o amor materno é algo que ela tem que ter memória de fora, porque se minha mãe não me abraçou, então eu não tenho memória do amor materno, mas a energia materna ela é muito maior do que a relação mãe e filho. Para falar a verdade, ela se manifesta através da relação mãe e filho, e é lógico, né, que se existe um trauma nessa relação, existe uma dificuldade de conexão com essa energia. Mas o amor de mãe, o amor de pai, é um amor a Deus, é um amor ao universo, é um amor à ordem cósmica, é um amor de poder se sentir parte desse todo, trazendo à tona na nossa mente que as coisas aqui não vão durar para sempre, que a gente está de passagem e que, afinal de contas, a vida não precisa ser tão pesada assim. Eu posso focar nas poucas coisas que eu preciso para manter a minha vida, o meu corpo, a minha mente, as minhas amizades e deixar o resto na mão de Deus. Para onde Ele leva, é para lá que eu vou. Então, com esse espírito, eu recomeço
os áudios do nosso canal. E não deixem de deixar o comentário de vocês, dar o feedback, se vocês gostariam de me acompanhar durante o inverno. Caso positivo, a gente começa então a nossa conexão de inverno. E lembre-se, um conhecimento precioso como esse só chega até as pessoas que precisam quando cada um faz sua parte. Então compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que podem se interessar. Um bom dia a todos e estamos de volta. Hariom.